Fala galera, fala fofos e fofas. Voltamos, tá? E agora é para valer. Vamos falar de musicalização infantil, mais específico, ou especificamente no período sensório-motor, tá? A galera pode ir chegando aí, fazendo perguntas. Daqui a pouco a gente vai abrir para responder algumas perguntas. E aí tem uma rapaziada aqui dando apoio. Cadê o barulho aí da produção? Isso, pronto. Galera aí dando apoio. Então é o seguinte, ao longo dessa semana eu fiz várias lives perguntando do que vocês tinham curiosidade de saber em relação a trabalhar com a criança nessa faixa etária. E eu acho que nada mais justo e acho que consciente da minha parte do que trazer também uma pessoa que pode falar até de uma forma mais aprofundada sobre estimulação nesse período. Eu estou aqui com o Gil, minha amiga, ela é TO, como a gente já falou agora há pouco, e a gente vai discutir algumas questões sobre desenvolvimento e como essa estimulação musical pode ajudar até na questão de déficit, que perguntaram também sobre essa questão de déficit. A gente vai responder aí mais à frente, tá certo? Então, Gil, como é que mais ou menos funciona esse período de desenvolvimento? Deixa eu perguntar, deixa eu falar por quê. Eu estou caminhando para o 5º ano na educação e a primeira vez que eu dei aula no berçário, nós tínhamos uma TO e foi uma pessoa que me ajudou muito lá. Acho que eu sou bem autista também, tá vendo? Não posso ver nada parado aqui, mas vamos lá. E essa pessoa me ajudou muito, tá? Para desenvolver as atividades que nós tínhamos dentro de uma proposta pedagógica da escola. Então, a partir desse desenvolvimento que a gente foi trabalhando, o meu trabalho ele tomou outra proporção, que é uma proporção de estimulação, mas através da música. Então, eu vejo que é uma dificuldade que a galera sempre tem de dizer, Carlos, como deve ser trabalhado a música nessa faixa etária? Volto a dizer, a música ainda está muito ligada a um contexto muito tradicional de ensino. Os próprios colegas às vezes dizem, Carlos, eu queria um instrumento indicado para tal faixa etária. E eu sempre digo, nós podemos nos relacionar com a música de várias formas. E uma das formas que a gente se relaciona com a música no berçário é através da estimulação. Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho desse desenvolvimento, dessa compreensão de 0 a 2 anos. Boa noite, pessoal. Como o Carlos já me apresentou, né? Gildiné, terapeuta ocupacional, mas podem chamar de Gil, tá? E podem fazer as perguntas aí. Gil, eu queria saber sobre isso. Gil, tenho dúvidas sobre aquilo. Façam perguntas, não tenham medo de perguntar, não, tá bom? Deixa eu só te interromper. Uma coisa que a gente estava falando aqui, antes da gente entrar, é que eu vejo ainda meios de nossos colegas de dialogar com outros profissionais. E assim, gente, nós não temos o conhecimento de tudo. Porque eu poderia ter feito, vou fazer essa live só. Mas é como eu estou falando, eu acho que contribui mais com a vinda de outro profissional, com outra visão, com uma visão mais aprofundada, mais científica, do que eu chegar aqui e fazer um trabalho. Não, vou fazer esse trabalho sozinho. Dá para fazer? Dá. Mas fica mais embasado, trazendo um diálogo. E às vezes, assim, a gente tem aquele receio de conversar com outra área, de dialogar, ou até mesmo de perguntar a outro profissional, né? Por vários motivos. E eu acho que também esse trabalho é dizer assim, gente, dialogue com os profissionais que você tem na escola. Tem as escolas que eu tenho, tem psicólogos, tem nutricionistas, tem vários outros profissionais de áreas afins. Então, eu sempre estou ali perguntando alguma coisa, tirando alguma dúvida, porque é justamente a curiosidade que move, né? Até porque todo mundo está trabalhando em cima de um interesse só, que é uma criança ou que é um ser humano. Exatamente. Todos é um ser holístico. Então, a gente não precisa ter essa questão de, porque eu sou terapia ocupacional, eu não posso me envolver na área de música. Tudo bem, a gente sabe que Carlos tem mais embasamento teórico dentro da área de música. Mas eu sim posso estar perguntando e posso utilizar a música também como recurso para terapia ocupacional e vice-versa. Certo? Porque a gente tem que pensar sempre nisso, que a criança é um ser holístico.
Então, a gente não pode dividir ela, a cabeça para um lado, braço para outro, perna para outro. Não. A gente tem que pensar nela como um todo, tá? E já entrando no assunto de pensar nela como um todo, a gente entra na parte do desenvolvimento infantil. Não tem como falar de criança se não falar de desenvolvimento infantil. E falando de criança e desenvolvimento infantil, adentra quem? A escola, certo? Que é o fazer da criança. A atividade laborativa, como a gente chama. A nossa atividade laborativa enquanto adulto é o nosso trabalho. A atividade laborativa da criança é a escola, certo? E dentro do desenvolvimento infantil, principalmente puxando para essa faixa etária de sensório motor de 0 a 2 anos, a gente tem que entender que a criança, desde o momento que ela nasce, ela já está lidando com estímulos e exploração. Seja eles tanto da questão da integração sensorial, que eu vou falar mais um pouquinho, seja ele de estímulos táteis, visuais, auditivos, que entra bem a questão da música. Eu vou só me interromper. A gente vai fazendo esse bate-bola, eu vou lembrando de coisas e vou colocando. Fizeram uma pergunta sobre questões de teóricos. Eu vou deixar aqui o nome, Beatriz Hilari. Ela é um ícone da educação musical. E ela fala, tem um texto dela que eu posso disponibilizar depois. Depois também você me passar links para eu deixar na live, sugestões de texto para a galera ler. Que ela fala que esses estímulos, pelo menos os auditivos, que é o que ela aborda, eles já são estímulos intrauterinos. Porque a criança, ela se relaciona com sons internos, né? O batimento cardíaco, o som do coração, o som da respiração, o próprio som externo. Então, tem um educador musical que ele se relaciona com a psicologia do ser humano e a música. Então, ele fala que nós temos um ritmo que já é interno, porque já é formado desde o momento da nossa concepção. Né? Tem um autor que foi do tempo que eu fiz odonto, que eu li muito ele, que é Muri. Né? E ele fala que já a partir do primeiro mês, as estruturas auriculares elas já começam a ser formadas, que aí entra na questão da estimulação que você falou. E aí, entrando nessa questão da estimulação, como o Carlos falou, né? A questão da gravidez, de tudo isso, vem a questão do momento que a criança chega ao mundo. Então, ela tem exploração e estimulação, certo? Algumas crianças têm estímulos demais e outras de menos, certo? Por isso, tem crianças que gostam sempre de movimentos, tipo, vai colocar a criança para ninar. Tem criança que não consegue dormir com algo mais lento. Precisa ser algo mais chacoalhado, com uma velocidade mais rápida. Porque essa criança foi estimulada em altos estímulos, que a gente chama, certo? De hiper, certo? E aí, quando ela chega no berçário, é preciso entender tudo isso. A gente não pode esperar que, tipo, chegou no berçário, a criança está lá e sem ter uma anamnese, sem ter uma conversa com a família. Como foi? Amamentou, não amamentou? Essa criança foi amamentada numa cadeira, em uma rede, tinha cadeira de balanço, não tinha? Porque tudo isso é importante para a gente poder entender a história da criança. Por mais que a gente saiba que quando a gente chega numa creche, geralmente são uma quantidade maior de criança, 8, 5, enfim, vai variar muito de creche para creche, mas a gente tem que entender a particularidade de cada criança. A gente não tem como achar que um recurso ou uma atividade vai dar certo para todas. Pode ser que dê, mas a gente, em alguns momentos, pode ser que a gente precise adaptar para uma determinada criança. E aí, naquela pergunta que fizeram, assim que Carlos jogou a ideia da live, uma pessoa perguntou, eu quero dicas de atividades de como trabalhar com a criança com déficit de atenção, né? E a criança com déficit de atenção, ela vai ter exatamente isso. Ela vai ter dificuldade de se concentrar, lógico, e principalmente de acompanhar aquelas outras crianças. Pronto. Você tocar nesse assunto foi interessante. Naquela hora que a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu mostrei essa figura para ela, que é a figura de uma vovó. E dentro dessa figura, ela já tem vários estímulos, né? Um estímulo tátil e estímulo visual. Então, dá para você falar um pouco do que você falou para mim em relação a esse estímulo? Carlos estava me relatando que a gente está falando de estimulação tátil, certo? E aí, ele estava me relatando que ele até utiliza essa vovozinha devido a essa parte aqui, não sei se vocês estão vendo muito bem, é aquele velcro, não sei como é o nome desse velcro. Velcro com glitter, isso mesmo.
E aí ele é um pouco grosso, né? E aí é uma forma de estímulo tátil. Ótimo. Porém, quando você pega a cabeça da vovó, ela tem um lacinho, mas depois ela vem um EVA normal, um EVA liso. Então aqui ele não tem só uma forma de estímulo, ele tem vários. Se você pegar no olho da vovozinha, já vai ser algo que desliza, já vai ser algo parecido com um plástico. Se você descer, já vai sentir novamente o velcro com glitter, que esse já vai ser mais áspero. Então, aqui, se uma criança ela tem dificuldade, ela tem dificuldade de se organizar sensorialmente, essa desorganização, vocês, professores, vão perceber aquela criança que não suporta a etiqueta, aquela criança que tem dificuldade de tirar a sandália, aquela criança que, quando vai para a areia, já é logo querendo limpar, agoniada, aquela criança que, quando come após o almoço, após a refeição, se mela, já quer ser limpada, já quer tomar banho, porque ela tem dificuldade de ficar suja. E essa dificuldade de ficar suja, muitas vezes, é uma desorganização sensorial. Foi bom você tocar nisso, porque já aconteceu comigo. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas atividades, e dentro da atividade, justamente nesse período, eu prezo muito pelas atividades corporais, de dança, de expressão corporal. E já aconteceu comigo, sim, de eu ver crianças com dificuldade de se relacionar no meio que a gente está. Justamente querer calçar sandália, porque não queria calçar não, ele não consegue aceitar a rotina dos demais, e ele quer impor sua própria rotina, certo? E esse tipo de criança, para responder a história da vovozinha, para a gente acabar não fugindo, porque às vezes a gente começa no assunto, né, e vai entrando em outro. E esse tipo de criança que se desorganiza muito facilmente, a partir do momento que ele passar a mão aqui para a gente vai dizer, estou sentindo aqui a parte do glitter, do EVA com glitter. Mas essa criança ela vai se desorganizar. Por quê? Ele vai passar e vai ver vários estímulos. Ele vai sentir vários estímulos. Se for uma criança que não tiver problema nenhum na sua desorganização, nas questões sensoriais, ela vai passar e vai sentir, tá liso, ficou grosso e depois ficou liso novamente. Mas se for uma criança que ela tem dificuldade, ela não vai conseguir identificar que estímulo é esse. Porque a gente sabe que um estímulo tátil, a partir do momento que a criança toca, existe neurônios transmissores que vão repassando essa informação para o cérebro. E aí, a partir do momento que essa criança tem uma desorganização, há uma interrupção desses neurônios. E essa informação não chega, certo? E essa criança se desorganiza. Então, é uma criança que, ao ticar algo mais áspero, vai chorar, vai soltar, certo? Não é aquela criança que, tipo, chega na primeira vez, tocou, soltou. Aí ela vai de novo, vai, até daqui a pouco ela está agarrada com ele. Não. Isso é uma criança que está explorando o recurso. Agora, aquela criança que toca, chora e não quer mais nem ficar, ela está recusando justamente porque ela se desorganizou com aquela textura, certo? E aí eu dei falando com ele, eu tenho uma luva, certo? Essa luva, eu vou até, não é fazendo propaganda, certo? Mas a gente encontra no supermercado, é luva até de fazer esfoliação, muitas vezes. E ela é uma luva toda áspera. Então, ela é ideal para trabalhar. Justamente por quê? Porque ele não vai ter contato com outro estímulo. Ele vai sentir apenas o estímulo da luva, que é áspero, certo? E também, principalmente para pegar na criança. Berçário, como a gente está falando muito, a live de hoje é específica de 0 a 2 anos, para você até tocar na criança, sentir que isso é até uma dica de atividades que os pais ou os professores podem estar fazendo também, Carlos, na hora do banho. Porque a gente sabe que berçário, as crianças tomam banho no berçário, né? Então, pede aos pais para comprar uma luvinha ou até uma buchinha de lavar louça, aquela buchinha que tem o lado amarelo e o outro lado. E aí, na hora do banho, vai passando a buchinha para a criança ir sentindo, certo? Agora, claro, se você vê que mesmo fazendo essas atividades, a criança ainda permanece com esse recuo de não querer tocar, aí sim é que vai procurar um profissional e aí vai para as outras particularidades. Comunica aos pais, lógico, a escola também, e até ver com o coordenador, enfim, com a coordenação pedagógica da escola, o encaminhamento dessa criança para um profissional da saúde. Né? Por quê, Gil? Por exemplo, o meu recurso, que é um dos recursos principais que eu uso, a contação de história, ela está muito presente na educação. Os próprios referenciais curriculares
brasileiros, eles citam a contação de história como uma das formas de desenvolver a oralidade, a socialização e vários outros fatores que eu não vou me alongar aqui. Então, assim, por exemplo, eu gosto muito dessa combinação dentro da contação de história. Por exemplo, aqui é uma casa de madeira, certo? Eles remetem logo, Sim. os mais velhos, à história dos três porquinhos, né? Sim. E aqui, por exemplo, aqui é o quê? Aqui é já uma estrada de outro material, certo? Então, nós temos aqui o papelão atrás, nós temos o velcro, nós temos a madeira, esse material aqui que é parecido com carpete, e aqui eu já tenho outra representação, né, visual, que é feltro. Aqui eu junto os dois, feltro e o EVA, para que a criança, justamente nessa fase, ela possa sentir, né, essa textura, essa representação e ter essa diferenciação, para que se introduza uma segunda etapa da musicalização. Por exemplo, eu trabalho muito, o pessoal falou com materiais recicláveis, né? Aqui é quengas de coco, que a gente chama aqui, outros chamam casca de coco, né? Então, eu trabalho muito com esse material e que tem formas e textura diferentes. Aqui é uma lata. Então, o que acontece? Quando eu utilizo o material sonoro, eu utilizo coisas do cotidiano que a criança já vê. Uma lata vazia, uma lata de leite, que geralmente é o que ela vê no café da manhã, lá entre, né, a família, para que ela possa sentir a curiosidade ou o prazer de manipular aquele material, né? E outras coisas ali do dia a dia. Porque, às vezes, a pessoa pensa, o profissional, que não, eu vou musicalizar, então eu já vou disponibilizar um material específico para música, um instrumento. Que aí, às vezes, o profissional não leva o cuidado, não tem, enfim, por alguns motivos, o cuidado de fazer uma preparação, que seria, no caso, essa preparação visual, tátil, sensorial, que é uma prévia, os estímulos que tá. É uma lata de leite, mas essa lata de leite, ela vai virar um tambor que futuramente vai virar um instrumento musical. Eu já tive reações, aulas que eu dei, que eu tive reações adversas em relação a esse som. Por quê? É um choro. Choro, por quê? É um som muito grave. Muito grave. Então, as crianças, logo de cara, se você for apresentar um som muito grave, hoje aconteceu isso comigo. Eu estava no nível 2, que são crianças de 2 a 3 anos, e eu trabalhei esse som, que eu estava contando uma história com esses animais aqui, e são animais também justamente pensando nessa questão do sensorial, do pegado visual, e aí eu trabalhei uma hora, que a gente estava no sítio, eu cantei até a música do Seu Lobato, e aí eu trouxe esse elefante aqui, né, que foi produzido, para a gente trabalhar a questão da orelha, do olho, né, do nariz, do elefante, do som. E teve 2 crianças que chorou ao ouvir um som mais grave. Por quê? Eu toquei e depois disponibilizei esse som para que as crianças manipulassem. Então, tem crianças que estão chegando nesse segundo semestre, que não era da escola e não estão acostumadas com essa estimulação sonora. Eu tive um cuidado, sim, na hora de tocar baixinho, mas na hora da socialização, muitas vezes a criança que vem, ela vem com aquela gana de participar e bate muito forte. Então, a criança que chegou há pouco tempo, ela não é que ela se assustou, é que ela não gostou daquele som. E aí foi trabalhando, e aí ela parou de chorar. Então, essa estimulação anterior, o que a gente poderia falar para a galera aí que vai trabalhar com essa estimulação, ou da questão sonora, ou da questão tátil, que você vai ter que sentir o material. E antes que você responda, aquele questionamento também que eu fiz, que está dentro desse tema, que é o seguinte: eu estava trabalhando com essas garrafas PET, tá? Com as crianças, e eu percebi que quando eles balançavam o instrumento, o tempo musical, que agora eu vou falar de música especificamente, que
o arroz subia e descia, atrasava a hora que eu estava tocando. E aí eu tive a seguinte ideia. Peguei um objeto menor, dei para eles numa determinada aula, depois passei no objeto maior, até conseguir meu objetivo final, tá? Então, recapitulando, primeiro sobre essa introdução à questão do estímulo. Como o Carlos falou, né, tem crianças que estavam adaptadas e crianças que não estavam. E isso também acontece no início do ano letivo, né? Quando as crianças vêm, tem crianças que estão adentrando pela primeira vez a escola e tem crianças que já vêm de uma creche, por exemplo, né? Então, assim, tudo isso é questão de exploração. O primeiro contato que a criança tem ao estímulo, muitas vezes ela tem esse receio. Ela escuta, é algo novo, ela nunca escutou, então ela vai chorar, porque a gente sabe que o choro é uma comunicação, né? Na verdade, o choro é a primeira comunicação da criança, né? Quando você é bebê, se chora porque está com fome, porque a fralda está suja, é a comunicação da criança. Então, a criança vai chorar porque ela não reconhece aquele som. Ou então ela vai se assustar, certo? E aí você tem que deixar a criança explorar. Não forçar a criança. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, mas ela tem que tocar, ela tem que sentir para poder perder o medo. Acontece. Ela tem que sentir para perder o medo. Porém, você não pode forçar a criança a sentir aquilo. Em outro momento, sozinho com a criança, sem outras crianças por perto, você vai lá e toca um som mais leve. E vai mostrando a criança, vai pegando a mão da criança, vai colocando a mão da criança em cima daquele instrumento ou daquele recurso, certo? E aí entra a questão tática, ele vai tocar. Outra coisa também, quando o Carlos fala da questão da lata, né? Que é algo que está dentro do contexto da criança, é algo da rotina da criança, né? Uma lata. Porém, infelizmente, nem toda criança reconhece os objetos. Um exemplo, eu tive um paciente recentemente que eu estava fazendo treino de AVDs, alimentação, e fui dar a banana para a criança não sabia descascar a banana. Por quê? Porque a banana vinha dada em um prato cortadinha. Então, ela não reconhecia a banana amarela com casca. Então, assim, é algo que às vezes a gente diz, mas isso acontece? Acontece. Infelizmente, às vezes, nós adultos, não vou nem relatar os pais, vou falar, nós adultos, queremos dar o pronto para a criança e esquecemos de mostrar como é aquilo antes. Tipo, isso aqui é muito interessante, porque é uma lata. Então, assim, é interessante que a criança veja que era uma lata de leite ninho, uma lata de algo, de algum objeto comestível, que depois vira um instrumento sonoro, né? Que isso não vai ser tão praticado nessa faixa etária que a gente está utilizando, do sensório motor de 0 a 2 anos, porque as crianças não vão ter um cognitivo tão elevado para poder compreender que isso é uma lata e que depois virou um instrumento musical. Porém, uma criança de 4, 5, 6 anos, aí sim ela vai compreender e pode ser que ela até chegue e diga, ô tio, isso é uma lata, não é? É uma lata, entendeu? Com 0 a 2 anos a gente não vai ter esse tipo de pergunta. Mas é interessante que você já entregue a criança para que essa criança já comece a explorar o objeto, certo? Que é isso o mais fantástico do aprendizado da criança, é a exploração. Enquanto nós, profissionais da saúde e profissionais da educação, seja lá qual carreira seguir, de fato, que trabalhe com a criança, a gente não conseguir compreender o desenvolvimento infantil, a gente vai ter dificuldade de lidar com a criança. Então, a gente precisa entender o desenvolvimento infantil. Então, a gente precisa entender que uma criança de 1 ano, ela não vai chegar e fazer aquilo que você pediu sem um apoio visual, como a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, sem um estímulo tátil, ela não vai conseguir. Por quê? Porque a faixa etária dela não condiz com esse raciocínio lógico e com essa gama de aspecto cognitivo de uma criança mais ou menos de 4, 5 anos. Certo? O que eu já ouvi muito, alguns colegas dizer, Carlos, eu estava dando aula e as crianças não reagiram, né? Não reagiram à música ou não reagiram ao que eu estava desenvolvendo. Então, assim, eu fiz um trabalho de pesquisa
que essa pesquisa ela foi a minha monografia, e eu falei sobre o processo de musicalização no quinto subestágio período sexual motor, de 1 ano a 1 ano e meio, o processo de imitação rítmico, gestual e sonoro. Então, foi muito interessante compreender um pouco, porque aí entra a visão piagetiana, entra a visão de Piaget, dentro da pesquisa que ele realizou e depois se tornou uma pesquisa maior, de como você pode aprender dentro de um processo de imitação. E eu comecei a perceber que as crianças, elas veem, observam, para depois explorar, que não necessariamente é dentro daquela hora, daquela reação imediata. Então, às vezes, cara, pô, bicho, mas eu tentei, mas assim, ficou todo mundo parado olhando para mim. Então, o que é que você poderia falar nesse sentido, assim, quando a gente quer desenvolver uma atividade... E a criança não corresponde naquele momento. Naquele momento. Por quê? Outra questão que eu vou colocar também, que eu percebo que quando eles saem, vamos supor, do berçário e entra na educação infantil, todo o trabalho que foi desenvolvido no berçário, que ele é reproduzido 1 ano depois, ele é muito mais rápido do que as crianças que estão entrando pela primeira vez na educação infantil. Sem passar pelo berçário. Sem passar pelo berçário. Então, assim, essa questão, como eu falei logo no início, acho que já tem uma pergunta aí. Depois a gente dá uma olhadinha. E aí, produção, tem pergunta aí? Dá uma olhadinha aí. Eu acho que tem uma pergunta, não? Peraí, Um texto grande, não sei. Enfim, vamos olhar. Então, vamos olhar. Quando eu falei logo no início a questão dos neurotransmissores, nada no nosso corpo é por acaso, certo? Então, a partir do momento que, tipo assim, eu tô aqui e tentei me apoiar, e eu senti que o tapete é diferente, eu tô tendo informação dos neurotransmissores. Tipo, tiquei na mão, tô ticando em você. Então, vem da minha mão para o cérebro. Da mesma forma que a informação chega ao seu cérebro. Um exemplo bem claro, uma criança está correndo e não quer tomar banho, por exemplo. Uma criança dessa faixa etária, de 1 ano e 2 meses, por exemplo. E aí você fala, vamos tomar banho. Aí às vezes ela nem compreende. Quando você corre atrás dela, que vai pegar ela, aumenta o passo e corre também. Por quê? Aquela informação chegou, mas às vezes no comando verbal não chega no nosso tempo. Porque nós somos adultos e os nossos neurotransmissores já trabalham muito mais rápido. E aí, esse comando muitas vezes demora para chegar. E a gente precisa entender o tempo da criança. E aí é necessário a repetição. Ah, mas aí eu vou repetir 2 ou 3 atividades daqui a 2 semanas ou 3? Sim, você repete o seu objetivo. Você não precisa repetir a atividade. Ah, meu objetivo era que a criança tocasse algum instrumento ou imitasse. Então, você vai procurar atividades diferentes para que ela consiga aquela imitação, certo? Como também tem crianças que já têm uma exploração melhor, e aí quando você começa, tipo, tocar no tambor, a criança senta do seu lado e começa a tocar, que é imitação. Ou seja, aquela criança tem uma informação, a informação chegou mais rápido para ela, mas em compensação tem outros que você fica. Vou dar um exemplo. Vou citar aqui um nome, né? Um exemplo, Joãozinho. Joãozinho, senta aqui. Joãozinho, senta aqui. Enquanto todas as outras crianças estão sentadas, muitas vezes ele não está sentado. Aí você tem que começar a investigar. Ele não quer vir porque ele não quer realizar aquela atividade. Ele não quer vir porque ele não está entendendo o meu comando. É tanto que nessa faixa etária, de 0 a 2 anos, a gente tem que ter o maior cuidado. A gente não pode usar só comando verbal. A gente tem que usar comando verbal, comando visual. Tipo, Joãozinho vai sentar? A gente não diz, Joãozinho, senta aqui. Não. Joãozinho, senta aqui. Ou seja, a gente vai dar o comando verbal e mais o comando visual de chamar e pedir para sentar, certo? Da mesma forma como você utiliza com os objetos, os ursos. Deixa eu ver aí, só para dar um exemplo. Você tem um pato, né, aí também? Você está contando uma história, um exemplo de um pato. Uma criança de 0 a 2 anos, ela não vai compreender, tipo, 5 patinhos foram passear. Ela não vai conseguir ter essa questão do mundo da imaginação. Então, a partir do momento que você... O pato, como é que o pato faz? Quá, 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 quá. Então, você já está utilizando a imitação sonora daquele animal e pode utilizar dentro da contação de história também na questão de música.
E aí você está também trazendo uma questão da linguagem para a criança. Você está trazendo um vocabulário maior para a criança. Porque a criança vai começar a entender que o cachorro faz au-au, que o gato faz miau, que o pato faz quaquá. E assim ela vai conseguindo compreender. E aos poucos ela vai conseguindo imitar, certo? E aí, se você perceber que aquela criança você já tentou 2, 3 vezes e ela não conseguiu te imitar, aí sim você tem que parar e ter um olhar mais profundo para ela. O porquê que ela não consegue? Será que é o momento de eu colocar ela próximo de mim? Será que é o momento de eu ter que chamar mais a atenção dela? Será que é o momento de eu ter que buscar algo que é significativo para aquela criança, ou algo que ela goste, e trazer para os demais da turma? Entendeu? Porque aí, muitas vezes, a gente sabe que tem crianças que têm uma exploração ótima, tem criança que brinca em parque, tem criança que vem de uma exploração excelente. Mas também a gente sabe que tem crianças que passam o dia no celular ou na televisão, assistindo Galinha Pintadinha, a Peppa, às vezes só come assistindo. Então, ela não tem exploração. A exploração dela é um celular ou um tablet. E aí, quando ela chega na escola, sem passar pela creche, né? Sem passar por aquele período de 6 meses, já chega, por exemplo, 1 ano na creche, ou 1 ano e meio, enfim. Então, ela vai ter dificuldades, porque as outras crianças já tiveram aquela exploração toda que a escola favorece, né? Eu sou super de acordo a questão da creche, porque eu acredito que a escola favorece esse tipo de coisa. E hoje, como a gente vive num mundo muito rápido, os pais não têm tempo, né? De ter essa exploração, de dar essa exploração. Uma coisa que nessas séries iniciais mesmo, geralmente acontece com 2, 3 meses, os pais me param. Já teve casos de pai chegar para mim e dizer: Carlos, eu não aguento, brincando, lógico, eu não aguento mais na hora do café da manhã. Porque as crianças começam a explorar, tá? Para ver sons diferentes. Nível 4 e 5, eles já começam a diferenciar, a questão do timbre mesmo, por exploração consciente. Mas essa nível 2, nível 3, mais nível 2, então os pais relatam muito várias cantigas, vários gestos, que aí vai entrar numa coisa que Piaget fala, que eu acho fantástico, que ele diz que quando a criança começa a reproduzir o gesto modelo sem a necessidade do gesto modelo na sua frente, visual, ela conseguiu aprender. Hoje, por exemplo, eu achei interessante que eu dei aula na lagoa e tal, e usei os bichos, e eu apresentei esses 2 gatos. Eu falei gatos. Só que isso era nível 2 ou estágio 2, que são crianças, porque muda a nomenclatura, aqui são crianças de 2 a 3 anos. E aí as crianças chegaram e fez: tio, essa é a gata. Já usaram o gênero. E essa é o gato. Mas o gato é o que? Não, tio, preto. Eu disse: mas por que essa gata? Aí entrou a riqueza de detalhes. Por quê? Tem o colar, porque ela está usando rosa, porque ela tem laço, porque ele não tem, né, não tem nenhuma representação feminina, vamos dizer assim. Então, eu achei isso o máximo. Mas, assim, como eu disse, são crianças que vêm desde o ano passado tendo essa vivência e aí na essas escola. Crianças não estão mais nem no período de explorar, elas já estão no estímulos. Porque elas já exploraram ano passado ou para trás, né? Enfim. E agora elas estão na fase de estímulos. Então, elas estão sendo estimuladas constantemente, certo? E respondendo também a questão que Carlos falou dos equipamentos sonoros, que eu não respondi ainda. Ah, sim. Que ele falou, né, que nessa faixa etária, geralmente no berçário, tem dificuldade de... Como é que você falou da questão de música? Chacoalhar, do tempo musical. Do tempo que sai. Isso mesmo, do tempo musical. E aí, como eu falei, não tem como trabalhar com crianças sem entender o desenvolvimento infantil. Então, assim, professor que estejam aí assistindo a live, está com dificuldade de desenvolvimento infantil, vai lá no livro, volta para Piaget, volta para Vygotsky, lê de novo o desenvolvimento infantil. Não tem como trabalhar com crianças sem entender o desenvolvimento infantil, certo? Então, ele percebeu, né, que não tinha o tempo musical. E aí, a gente, antes de começar a live, eu estava explicando justamente para ele. Porque, para mim fazer esse movimento, eu preciso de
preensão, certo? Vocês vejam que minha mão não fecha, certo? Não consegue fechar. Imagine de uma criança de um ano e pouquinho. Eu preciso de coordenação motora, certo? E também preciso de amplitude de movimento, porque muitas vezes, assim, a gente consegue segurar mais o ombro e fazer esse movimento. Mas eu não sei se vocês já perceberam que a criança, quando ela vai pegar um objeto, ela faz muito isso, porque ela não tem noção da amplitude de movimento dela. E aí, quando ela utilizou um objeto menor, como esse, a criança conseguiu imitar e conseguiu realizar o que ele queria, que era fazer o som, certo? Por que o menor? Muitas vezes as pessoas acham que é o contrário. Quanto menor a faixa etária, tem que dar objetos maiores. Em alguns momentos, sim. Exemplo, traz o elefante de novo, Carlos. Para mim trabalhar a questão visual, cadê o olho do elefante? Está aqui. É mais fácil algo maior, diferente dessa boneca da vovó, certo? Nessa faixa etária. Lembre-se que a gente está falando de 0 a 2 anos, certo, gente? Então, para mim trabalhar, cadê o olho da vovó e cadê o olho do elefante? É notório que uma criança de 0 a 2 anos vai achar primeiro o olho do elefante, certo? Isso é visual. Com relação à questão de coordenação motora e a questão sonora, que é o que Carlos queria no momento, né? Que sim. A imitação sonora. O menor vai facilitar. Por quê? Porque a criança de 0 a 2 anos, ela vai ter mais habilidade na apreensão palmar. Então, tudo que ela pega, ela sente primeiro com a palma da mão, certo? Ela não tem pinça ainda, certo? Ela não tem. Na verdade, não é que ela não tem. Desculpe até dizer que não tem. Ela tem dificuldade para realizar o movimento de pinça, certo? Que é esse aqui, que logo em seguida vai chegar à escrita. Por isso que as crianças, quando vão escrever, dentro desse período de faixa etária de 0 a 2 anos, ela pega a caneta como assim. E ela começa a escrever assim. Depois que ela faz esse movimento, explora e tem os estímulos necessários, aí sim ele vai pegar com mais preensão, certo? Que a gente chama de preensão fina. Então, esses objetos menores vai ser mais fácil porque ele vai conseguir ter a preensão palmar. Então, ele vai conseguir fazer o movimento. E aí a coordenação motora vai ser melhor porque é um objeto pequeno. No que ele fez a preensão palmar, ele vai movimentar o braço e automaticamente o som vai sair, certo? Depois, tem um objeto maior, né? Que aí você consegue fazer uma apreensão palmar, porém você consegue sentir melhor o movimento dos dedos, porque esse você faz mais pela palma da mão. Seus dedos apenas fecham, apenas faz flexão. Nesse aqui você já consegue sentir mais. Então é como se fosse uma atividade que fosse graduando o nível dela. Como se esse fosse o mais leve, esse o moderado e esse o mais grave. Ou seja, esse seria o mais difícil. E aí, quando a criança conseguir fazer esse movimento de forma coordenada e dando o que você quer, que é a questão sonora, a entonação, né? E aí a criança vai conseguir. E a gente precisa entender isso para a gente não levar atividades que não sejam favoráveis para uma faixa etária. Porque muitas vezes a gente não consegue compreender o desenvolvimento infantil e acaba levando faixa etária, atividades que aquela criança não vai conseguir executar. E isso pode até ocasionar, você pode se frustrar enquanto profissional, como também frustrar aquela criança. E muitas vezes ficar achando que vai dar tudo certo e muitas vezes não dá. Ou você não conseguir compreender a questão do desenvolvimento infantil, ou então não ter esse olhar, como você teve. Tipo, levou esse para teste. Viu que não era legal, automaticamente você usou um menor e deu certo. As pessoas falaram, Carlos, eu queria que você trouxesse atividades para que eu pudesse trabalhar. E eu penso assim, a partir do momento que eu trago atividades específicas, fica muito restrito a maneira particular que eu trabalho, bolo, né? Fica a receita de bolo que não pode ou não vai servir para muita gente. Então, a intenção aqui é que se crie um debate de como você pode utilizar as informações que a gente está debatendo no seu dia a dia, na sua rotina. Aí eu te pergunto, por exemplo, outra coisa que eu percebi nesse período que eu estou trabalhando, seria o mesmo problema, que aí eu sanei como? Geralmente eu usava uma baqueta
que atendia a minha necessidade. Só que quando eu ia trabalhar com a criança, ela deixava cair, não tinha justamente essa coordenação. Porque ela não tem o movimento de prono e supino. Isso é um movimento, prono e supino, prono e supino. E aí, por ela não ter essa coordenação motora, ela não consegue fazer esse movimento. E acaba fazendo o quê? Deixando cair. Nos vídeos que eu faço com Lívia, minha filha, tem movimentos que ela não acerta de primeiro. Justamente eu conversando com um amigo meu, baterista, alô, filho da bateria, Gleidson, ele chegou para mim e disse, Carlos, e aí ele deu uma explicação dentro do ensino-aprendizagem de bateria, que é mais ou menos o que você me falou, não lembro o exato que ele me falou. Então, me acende, e me acendeu, né, essa necessidade de trabalhar com materiais diversos. Então, aqui eu tenho um cabo de... Não é de vassoura, eu tirei de um pôster, que eu fiz um trabalho, e aí, enfim, sobrou esse pau desse pôster que eu fui no congresso, e aí eu disse, cara, dá massa para trabalhar com as crianças. E aí, eu começo por esse aqui, que é tipo aqueles palitos de festa, com mais leve, com a sanca, como é o nome disso aqui? É uma miçanga, pronto. E aí, eu comecei com esse pauzinho, e aí eu vi um resultado melhor, e gradativamente, aí eu vou aumentando, né, a baqueta, certo? Aqui é um cabo de vassoura já, até chegar uma exploração, né, mais ritmada, mais musical, onde a criança, daí, aí ela vai encontrar realmente né, o ritmo através dos objetos que são realmente utilizados para fazer musical, não para exploração. Porque a exploração musical, ela vai dentro do que a gente está discutindo. Berçário, nível 2, exploração do corpo, do sentir a música, da exploração... Do tocar os instrumentos, né? Do tocar os instrumentos para fazer musical. Porque às vezes a galera chega e diz, bicho, eu estou precisando de um material que eu possa usar para as crianças tocar uma bandinha rítmica. Ah, beleza. Mas a educação musical infantil, ela está se dissipando de uma forma... Então, nem todas as crianças que chegam na escola, elas tiveram uma vivência musical. Que aí, se você não levar em conta como profissional, você se frustra. Se você não tiver atento para essa necessidade que anteriormente foi desenvolvida, aí a criança não vai repetir. Que é como você falou, vai frustrar a criança. Outra coisa, você tem mais algo a dizer? Não, só para falar das adaptações e a questão também de atividades prontas, né? Muitas vezes os profissionais, não só da sua área, viu? Tem outros profissionais também. Alan, só um momento. Alan, fofo do tio Alan, depois eu vou trazer aqui, galera. Alan, parceiraço, Alan Medeiros, professor, assim, eu adoro, amo o trabalho desse cara. Ele é professor de educação física, tem um trabalho punk na educação infantil. Admiro muito o seu trabalho, admiro muito você. Depois eu vou fazer uma live com você para trazer aqui para a galera. Vai lá, Gil, desculpa. Não, sem problema. Então, assim, quando você fala dessa questão de atividades prontas, você tem uma noção de, tipo assim, não tem como você dar uma atividade pronta, como eu falei, é receita de bolo, não tem como. Por quê? A realidade de... Alan tá batendo palmas. Fofo do tio também, fofo do tio. Não tem como você pegar a sua vivência de ensino, muitas vezes de uma escola particular, trazer para uma escola pública, outras vezes de diferentes contextos. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar a ideia daquela atividade e adaptar para o seu contexto, para a sua realidade. Então, assim, eu gosto muito dos vídeos de Carlos Freitas, gosto muito das dicas de atividades que ele dá, enfim. Então, você vai pegar as dicas de atividade, da contação de história, então você vai pegar as dicas de atividade e trazer para a sua realidade. E aí você vai vendo se aquilo vai dar certo ou não. E se não der, faz igual ele fez. Adapta as baquetas, baquetas ou não? Adapta as baquetas, muda o contexto, enfim. Não necessariamente faz igual. Faz também um pouco diferente. Você está usando a ideia dele, lógico. Você está usando um recurso. Mas aí você também tem que adaptar para o seu meio. Até porque, muitas vezes, por exemplo,
você nem é professor de música. E aí você nem sabe, por exemplo, tocar o violão. Mas aí você quer adaptar, por exemplo, um professor, um pedagogo, quer fazer uma aula diferente? Quer fazer uma aula sobre música, mas ele não tem propriedades para realmente utilizar instrumentos, mas ele quer apenas utilizar instrumentos recicláveis, ou apenas estimulação, ou fazer uma contação de história, que o pedagogo faz muito, né? Sim. Principalmente nessa faixa etária. Então, assim, vai pegando as ideias e vai trazendo para o seu fazer. Eu digo muito isso. A gente, enquanto profissional, a gente precisa ter isso. Eu sou terapeuta ocupacional, eu posso utilizar diversos recursos. Às vezes eu estou aqui com a criança e eu quero apenas que a criança tenha um posicionamento do seu sentar. Eu quero que ela se posicione e tenha concentração em uma atividade que eu vou fazer. E muitas vezes eu pego ela, seguro aqui e fico cantando seu lobato tinha um sítio. E vou tentar fazer aquela criança mais próxima de mim. Muitas vezes eu preciso que aquela criança se concentre ou aquela criança tenha uma melhor atenção para mim. Então eu vou lá, faço algumas palminhas, trago ela para mim e começo a cantar, certo? A barata diz que tem, e vou tentando baixar a entonação, mas eu não estou trabalhando, meu objetivo não é trabalhar a música, eu estou usando a música como um recurso. Deixa eu só fazer. Tomás, você está ensinando essa menina a cantar ou ela já cantava? Hein? Tá... Eu não acredito não. Não, mas eu tô vendo que Eu não acredito não. tá certinho, tá certinho. Vai então, lá. assim, da mesma forma é vocês, entendeu? Eu não sei, não vi se tem pedagogo na live, não sei se profissional da saúde, eu acho o maior público é a galera da pedagogia. Então, atenção, pedagogos. Desenvolvimento infantil na ponta da língua tem que ter, não tem para onde correr. E tenta pegar as ideias e utilizar como recurso, certo? Usem como recurso, certo? Que aí vai dar tudo certo. E vocês não vão precisar ou procurar atividades. Eu queria uma atividade pronta, bonitinha, como é que inicia, como é que termina. Não, vocês não vão precisar disso, porque vocês vão ter a ideia e aí vocês vão apenas estimular as crianças de vocês com recursos. Uma coisa que eu vejo muito a educação infantil, ela é fantástica. Eu admiro muito o pedagogo, porque geralmente são mulheres, né? Eu vou colocar no geral as meninas que só trabalham com mulher, né? Esse semestre agora eu vou para praticamente, acho que 53 turmas. Então, são 53 professoras, mais às vezes 1 ou 2 auxiliar. Então, só mulher que eu trabalho. Porque, assim, tem que ter um conhecimento muito abrangente. E constantemente lendo, pesquisando. Porque, assim, tem que ter o conhecimento de arte, tem que ter o conhecimento de música, tem que ter o conhecimento de desenvolvimento infantil, tem que ter o conhecimento de escrita, tem que ter o conhecimento de matemática. E a gente sabe que a universidade, ela não dá tudo, ela nos prepara algumas coisas à base. Por exemplo, essa questão musical, eu tive muita solicitação de amizade a partir dos vídeos que eu postei aí. Por quê? Porque é muito falho ainda esse processo de ensino-aprendizagem na pedagogia, especificamente de música. Então, fica muito a cargo das meninas procurarem atividades que possam possam suprir a necessidade, a obrigatoriedade do ensino de música que está na educação básica. E, ao mesmo tempo, como é que eu não vi isso na universidade e eu tenho que ter todas essas atribuições, todos esses desenvolvimentos numa coisa só? Então, parabéns para vocês são fantásticas, assim, eu admiro demais. E a galera fala, como é que você desenvolveu esse trabalho? Vendo outros profissionais, principalmente a galera da pedagogia. Próxima semana eu vou fazer uma vernissagem em uma das escolas que eu dou aula, e eu me deparei com um assunto que, há 1 ano atrás, eu tive uma dificuldade imensa, que foi registrar em papel as minhas atividades musicais. Um material que a escola aderiu, e esse material tinha uma parte de música, e dentro dessa parte tinha que fazer um desenho, e a professora, brincando comigo, ela chegou e disse, Carlos, como é que você vai avaliar esse desenho? Eu disse, eu não sei. Ela começou a rir, porque achou que era brincadeira. Eu digo, não, eu não sei avaliar o desenho. Porque dentro da minha formação, eu não tive isso. Mas a partir desse questionamento,
que ela fez. Eu fiz uma pesquisa entre as meninas que eu trabalho, vi algumas coisas de literatura, e hoje, para a vernissagem de sábado que vai ter, eu me sinto mais confortável. Mas foi através de uma busca, que é o que acho que a maioria da galera que está fazendo aí está assistindo. Outra coisa, quando eu estava lá na escola de música, fazendo aquela atividade na Cientec, você falou sobre essa caixa. E assim, eu fiquei super curioso, porque assim, eu já vi muitas caixas dessa aí, a galera fazendo e tal. Eu conheço como caixa musical, porque dentro dessa caixa eu vou trabalhar a parte de onomatopeias, eu vou tirar os bichinhos e vou pedir que as crianças interajam, digam o som e tal, aquela coisa, e também objetos sonoros, né, que eu vou colocando aqui dentro. E aí eu vou pedindo para eles tirarem, a gente vai fazendo aquela brincadeira e tal. Então, eu queria que você falasse, explicasse um pouco para a galera o que é essa caixa. Bom, essa caixa, como o Carlos falou, né? Para ele é uma caixa de música, né? Sim, para mim é a caixa o nome musical. dela é caixa musical. E aí, eu assistindo uma contação de história dele na Cientec, na Federal, eu achei bastante interessante, já desde o início da contação de história, por ele trazer as crianças para perto dele, e ele conseguir compreender, porque tinha crianças de diferentes faixas etárias. E aí eu achei bastante interessante, porque ele começou a dar recursos de acordo com a faixa etária de cada um. Então, esse professor de música entende desenvolvimento infantil. E aí, depois, ele chegou com essa caixa. Aí eu fiquei olhando, caixa de estereognosia. O que é que ele vai fazer com essa caixa de estereognosia? E aí ele ficou, né, mostrou lá e tal. E quando terminou, eu fui falar com ele. E aí falei, né, o nome dessa caixa, você utilizou a caixa de estereognosia. Ele, peraí, como é? O quê? Como é o nome dessa caixa? Para mim é caixa de música. E aí eu fui relatar para ele. Nós, terapeutas ocupacionais, usamos essa caixa, que é chamada de caixa de estereognosia, justamente ela é fechadinha, do jeito que ele está aqui, apenas com o local para colocar a mão. Então, eu vou colocar a mão e não sei o que é que eu vou pegar. Ou seja, eu não vou ter o apoio visual, certo? Se trabalha com ela de diferentes formas, e essa caixa também não é só trabalhada para criança, certo? Ela também é trabalhada para adulto. Pessoas com AVC, pessoas que tiveram alguma sequela neurológica, enfim. E aí, a gente, enquanto terapeuta, trabalha da seguinte forma. Como ele também coloca recursos aqui dentro e faz com que a criança, vamos olhar, coloque a mão. E até esse colocar da mão, muitas vezes não é fácil. Tem crianças que têm medo, não quer colocar a mão, e aí precisa que outras crianças... Aí vem a imitação. Aí o recurso sonoro atrás. O recurso sonoro do vigia. Enquanto também, às vezes, tem crianças que estão lá no meio, e uma criança vem mais agitada e coloca a mão, tirei isso. Aí a imitação. Aí a criança vem e consegue estimular outra criança a tirar. Falando de imitação, que a gente já falou, mas usando a caixa de estereognosia, deixa eu só dar um lembrete rapidinho. A imitação, ela é mais fácil acontecer de criança para criança do que de adulto para criança. Então, isso é algo bastante importante vocês saberem. Por quê? Muitas vezes a gente prepara uma mega aula, começa a fazer, e aí, cadê? Não vão fazer, não vão imitar. Aí, às vezes, a partir do momento que uma criança imita, as outras começam a imitar. Por isso que a criança desenvolve muito mais na creche, porque ela está em convívio com outras crianças do que em casa apenas com o pai e a mãe. Ok? Então, essa aqui é a caixa de estereognosia para nós terapeutas, e para Carlos é a caixa de música, que ele vai continuar utilizando como caixa de música. E aqui é um exemplo bem claro de um recurso que pode ser utilizado de diferentes formas, até com nomes diferentes, né? Mas que está utilizado de diferentes formas. Eu vi também muito, as meninas, elas pegam, recortam... As pedagogas. Olha a intimidade, né? As meninas. Recortam bichos que lembram cantigas de roda, a Dona Aranha, o pato, a vaca, o gato, que aí trabalha a estimulação, que é o canto coletivo, que é a formação de repertório durante a rodinha, que também é a questão da diferenciação de ritmos, né? Então, eu vi muito trabalhando nesse sentido, né? E eu já vi
Eu não sei eu não lembro se eu tinha visto em algum lugar, mas não vem na minha memória agora. E aí eu tive a ideia de colocar objetos para que as crianças tirem esse objeto porque, e e assim, a nela. caixa também, do mesmo jeito que tem crianças que têm medo, a criança também é estimulada a vir. Por quê? Porque ela não vê, é algo que ela quer colocar a mão para ver o que ela vai tirar. E a curiosidade. E é utilizar também o estimulado, porque na hora que ela vai colocar a mão, ela fica, né? Tentando segurar ou ticar um objeto. E aí a curiosidade também faz com que a autoestima, né? E a criança queira realmente participar da atividade. Pronto. Essa aqui, eu desenvolvi com o intuito... Não, eu não sei como é o nome. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Eu achei bastante interessante esse comentário. Dricioli, é isso? Acho que é Dricioli. Colocou muito legal os instrumentos serem do cotidiano da criança. É sim, porque é algo significativo da criança. É algo que a criança já tem vivenciado e aí é mais fácil de se trabalhar. Do mesmo jeito, um exemplo, você quer algo muito grande para a criança. Pergunte à mãe qual é o desenho que ela assiste, o que é que ele gosta de brincar. E aí você consegue, entendeu? Trazer isso para a criança. Então, esses instrumentos, ser do cotidiano da criança, a gente chama de algo significativo. É algo que tem significado para a criança. Então, sempre que você tiver com dificuldade ou quiser chamar mais a atenção da criança, tenta trazer algo do cotidiano. Certo, Dricioli? Esse material aqui, eu desenvolvi, eu pensei da seguinte forma. É uma caixa de pizza. Eu fiz um vídeo com ele. Tem arroz dentro. E eu pensei de trabalhar da seguinte forma. Primeiro, eu não dei nada de estímulo visual, porque aqui é só uma caixa azul. E aí eu venho com a seguinte pergunta. Que som é esse? Né? Então, eu estou trabalhando com estímulo sonoro, pelo menos como nós temos muitas praias no litoral do Nordeste aqui. É algo cotidiano. É algo cotidiano. Então, muitas crianças remetem ao som da chuva, ao som da praia, do mar, né, do quebra-mar, lá nas ondas do mar. E aí eu tive outra ideia, que era fazer um direcionamento visual. Tá? Que aí eu vou trazer... Deixa eu puxar mais para cá, porque está ao contrário a visão. Aí eu vou fazer o seguinte. O que é isso? Geralmente elas vão dizer que é areia. Aqui, o mar. E aqui, o céu. Eu não estou com material agora. E aí no vídeo eu trago os bichos. Deixa eu ver se estão aqui. Tá aqui. E aí eu vou trazendo os bichos que ficam no mar. Tá? Certo? E para a criança, isso aí já é um pouco maiores, né? Elas vão ter outro direcionamento. E elas vão perceber que o fundo do mar, apenas o mar, a areia, a praia, vira o próprio fundo do mar, a partir dessa sobreposição de imagens. Né? Então aqui passa a ser o fundo do mar, aqui a parte mais escura do mar, e aqui passa a ser a parte mais clara. Você poderia uma compreensão diferente. Me dar alguma coisa sobre o apoio visual? O apoio visual muda tudo. A partir do momento que você traz isso aqui e faz isso, ele só vai ter o apoio o quê? Sonoro. A partir do momento que você vira, por exemplo, tira tudo, aí você já deu o apoio visual, então ele já teve a informação. Agora, isso não é para essa faixa etária que a gente está falando, viu, pessoal? É mais na frente. Então, quando ele faz isso, ele dá o apoio sonoro. Então, a criança começa a ter o quê? Raciocínio. Isso são aspectos cognitivos, certo? Concentração, atenção, raciocínio, início, término da atividade. É um raciocínio que a criança vai ter. Então, ela vai ter um raciocínio de um apoio auditivo. Logo em seguida, ela vai ter um apoio visual. Então, ele vai somar o auditivo que ele já escutou com o visual. Então, ele vai dizer, é a areia, é o mar, é o céu, por exemplo, certo? E a partir do momento que você começa a encaixar as figuras, certo? Ele vai começando a compreender. Fez barulho. Foi o primeiro estímulo que ele teve, né? O auditivo. Depois ele teve o estímulo visual. Areia, mar e céu. Depois entra peixe, conchas, estrela do mar. Fundo do mar, certo?
Então, isso são partes do raciocínio da criança. São questões cognitivas da criança. Aí vocês podem estar perguntando, e se de repente a criança não conseguir fazer esse raciocínio cognitivo? É porque ele tem algum déficit, tem alguma dificuldade, enfim, o que é? Se a criança não conseguir de imediato fazer esse raciocínio, ter esse raciocínio e ter essa compreensão, o que é que você pode fazer? Você pode trazer novamente um outro objeto, claro que esse não, porque ele já vai ter a informação, porque você sabe que quando você mostra isso, por mais que você queira que a toda a turma diga, um aluno vai dizer, é o fundo do mar primeiro, com certeza. Mas se aquela outra criança não conseguir compreender ainda, você pode trazer de outra forma uma floresta, uma árvore ou algo do tipo, e aí tentar repetir a atividade. E aí, se mesmo assim a criança não conseguir compreender, você quer tirar até meu coelho? Não, eu estava puxando. Se mesmo assim a criança não conseguir compreender, aí você vai perceber que ele não vai compreender outros comandos simples. Como, vamos para a filhinha, vamos tomar banho, vamos comer, a mamãe chegou, entendeu? Porque se ele não consegue também ter o raciocínio disso, ele vai começar também a ter outro raciocínio. E assim, é muito notório, pessoal. Se está com dificuldade em alguma atividade, ele vai ter dificuldade em alguma rotina de sala. Ele vai ter dificuldade, certo? Pronto. Nós já estamos com 1 hora, certo, de live. Vamos abrir para as perguntas, para a gente tirar algumas dúvidas e responder essas dúvidas e fechar a live. Antes, já pode fazer aí, galera, o apoio aí, ó. Você falou um pouco antes, esse material que você tem, você poderia mostrar aqui para a gente trazer um pouco? Com essa faixa etária, eu uso recursos mais simples. Muitas vezes eu uso até outros tipos de recursos, como uma simples bexiga. O movimento de colocar o ar dentro da bexiga e o movimento de secar. Às vezes eu coloco a mão da criança na bexiga ou na minha bochecha e aí ele vai fazendo esse movimento. E é uma forma também da criança ter uma exploração, certo? Só interrompendo, desculpa. Na live anterior, Liana, que é uma amiga minha, ela trouxe atividades com bexigas também, que pode ser usado na musicalização. E aí a galera que quiser mais informação, tem um contato de Liana lá, e aí quiser perguntar depois, pode perguntar que ela vai responder. Certo. Então eu utilizo muito bexiga e também utilizo essas luvinhas, certo? Essa daqui é a história dos 3 porquinhos, certo? Mas aí você pode estar perguntando, mas uma criança de 0 a 2 anos, você conta a história, deixa eu vir mais pra cá. Dá diferença. Você pode contar a história dos 3 porquinhos? Sim, muitas vezes eu conto, muitas vezes eu faço adaptação, porque também às vezes o lobo mau não é legal para algumas crianças. Então, muitas vezes eu faço adaptação e outras vezes eu apenas coloco a música. Canto a música ou canto a música e fico apenas mexendo os dedos. Aqui depende muito do objetivo, depende muito da dificuldade, porque como minha formação é de terapeuta, então eu não atendo crianças neurotípicas, eu atendo crianças com autismo, criança com paralisia cerebral, crianças com atraso de desenvolvimento, crianças com dislexia, crianças com déficit de atenção, crianças com hiperatividade, enfim. Eu atendo todas as outras crianças que não se encaixam, tem parentes dentro do normal, certo? Então, não atendo crianças neurotípicas. A não ser um atraso no desenvolvimento, que muitas vezes é apenas um atraso, falta de estímulo, ou então aquela criança foi estimulada da forma errada, e aí ela acaba tendo um atraso no seu desenvolvimento. E aí ele precisa do terapeuta, e muitas vezes logo em seguida recebe alta. Mas, enfim, então, dependendo do meu objetivo, do que eu queira com aquele paciente, eu uso essa luvinha ou para contar a história, ou para simplesmente ter o apoio visual. Muitas vezes até assim, 1, 2. Aí a criança vem com o meu dedo de 3, porque eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de iniciar, eu faço o primeiro movimento como 1, 2, 3, 4, 5, e depois eu repito. Aí, aí fico olhando para a criança. Aí a criança vem. Por mais que não fale, mas ela entendeu o comando. E é uma forma de imitação também. Certo? Então, e também é contar a historinha dos 3 porquinhos, certo? Que eu gosto muito dessa luvinha, principalmente as crianças gostam de ficar, gostam de pegar. Porque quem trabalha com criança sabe. A criança, ela gosta de sentir o objeto, sentir o recurso. Ela gosta muito de pegar aquilo, né? Então, essa luvinha eu utilizo mais dessa forma. A
A outra luva, eu já falei para vocês, né? Que é uma luva mais áspera. E eu trabalho muito a questão de estimulação tátil, certo? Inclusive, eu já consegui com essa luva e com a amoeba que uma criança cortasse o cabelo de forma... não é correta, não é essa palavra que eu queria usar, mas de forma satisfatória. Eu tinha uma criança autista de 4 anos que não queria ir para o cabeleireiro e sempre que ia, dava um show, chorava, e a mãe não conseguia entender porque a criança chorava, achava que era birra, ou porque não queria cortar o cabelo, enfim. E aí eu comecei a avaliar e percebi que era questão da desorganização sensorial. A criança se sentia incomodada tanto com a capa, como também se sentia incomodado o pelo no pescoço. E aí, com essa luva e a amoeba, eu consegui trabalhar estimulação tátil de textura. Foi um dos meus principais recursos, de diferentes formas, utilizei a amoeba de diferentes formas, mas assim, não é pegar a moeba e dizer, fica aqui na moeba. Não, a moeba virou comida diante de bicho, a moeba virou avião, a moeba depois virou uma lama, enfim, vai de diferentes formas. E aí, logo em seguida, depois acho que de 4 atendimentos, trabalhando nessa perspectiva do estímulo tátil, a criança foi ao cabeleireiro, cortou o cabelo bonitinho, usou a capa e tudo tranquilo. E a mãe ficou super satisfeita e meu trabalho também, né? Graças a Deus. E outra coisa também que eu utilizo é esse livro, certo? Esses livros eu encontro super barato naquele book livros, sempre que tem Natashop ou Midway. Então eu nunca compro caro, até porque eu sou terapeuta e todas as crianças mexem. Então muitas vezes o recurso caro não vale a pena. Só um momento, galera. São 2 shoppings que nós temos aqui, que a gente está falando do Brasil todo. Midway e Natashop de Natal, mas o Book Livros é nacional. Então, vocês podem procurar e geralmente eles ficam em shopping. E preços promocionais de livros, certo? Tipo, eu acho que um livro desse deve custar 50, 60 reais e no Book Livros você compra de 5, 10 reais, certo? Eu falo isso porque a gente trabalha com muitas crianças. Tipo, esse aqui já está mordido. E você sabe que a criança tem também a exploração sensorial, de questão de querer colocar na boca, né? Tem essa necessidade. Aí essa aqui é também uma historinha, certo? A Bezerra Bela, a história. Muitas vezes, com essa faixa etária de 0 a 2 anos, eu não utilizo como história, eu utilizo apenas como reconhecimento dos animais. Tipo, cadê a vaca? A vaca. E vou dando o apoio visual com a mão. A vaca. Aqui tem outra vaca. E assim vou falando, certo? E aqui, nesse botão, ela faz o som da vaca. E aí, muitas vezes, depois que esse som sai, eu não consigo mais fazer nada, porque os meninos ficam só apertando o botão. E muitas vezes, quando eu faço isso, tipo, eu tô segurando. Às vezes a criança já vem assim, ó, já aperta, não com essa coordenação motora, mas eles botam no chão e já vão passando as páginas e logo em seguida eu vou repetindo. E no livro tem várias coisas, tipo, tem passarinho, tem vaca, tem flores, tem o sol. Então, dá para trabalhar reconhecimento visual e nomeação. Eu te perguntei por quê. A história que eu conto, eu utilizo muito recursos, muitos recursos. Então, assim, eu geralmente vejo as meninas contando histórias dessa forma que você está apresentando. Lógico. Eu fiz um trabalho agora, fiz um artigo que eu pesquisei um pouco sobre contação de história e eu vi que ao longo da nossa civilização, essa história ela foi contada de várias maneiras, reproduzida de várias formas, que hoje ainda cada um tem sua maneira. Então, por quê? Porque quando você me mostrou, eu achei interessante, que eu acho que muita gente agora vai se identificar com isso que você está fazendo aí. Porque eu vejo muito isso em sala de aula. Sim. E assim, muitas vezes é interessante que a gente utilize muito recurso. Mas outras determinadas, como eu falei, eu não atendo criança neurotípica, eu atendo crianças com dificuldades. Então, se eu utilizar muito recurso para criança com autismo, por exemplo, com TEA, que é transtorno do espectro autista, eu vou ter dificuldade de ter o que eu quero, meu objetivo final, certo? Claro que, assim, a gente tenta planejar algo, mas nem sempre a gente consegue executar da forma que a gente planeja. Eu trabalho com crianças que nem sempre conseguem me dar a resposta do jeito que eu planejei. Mas é interessante que você tenha sempre um plano B e que você consiga entender qual é a sua clientela, né? Quem é o seu público. Então, se você conseguir entender isso, tudo dá certo. Então, eu utilizo muitas vezes pouco recurso justamente por isso. E justamente porque a maioria dos meus pacientes, principalmente
Cecília tem autismo. Essa questão, eu percebi hoje também, eu tenho uma turma de nível 5 e Alan falou aqui, o corpo fala. E aí eu lembrei dessa... Alan é o educador físico. É, o educador físico. E eu lembrei o seguinte, eu cheguei à conclusão que essa turma que eu dei aula hoje, eu não posso levar muito recurso. Porque quando eu levo recurso demais, eu não consigo dar aula. Você não consegue produzir. É uma turma que tem em média 18 alunos, e hoje eu dei aula com um instrumento harmônico de corda, que foi o banjo, e um pandeiro. Por quê? Remetendo ao que o Alan falou agora, eu utilizei mais a expressão corporal, a história cantada, não com recurso visual, né? E aí eu dei uma boa aula, acho que foi uma das aulas desse ano que rendeu do começo ao fim. Eles prestaram atenção, eles fizeram silêncio, eles participaram, mas em todo momento, com o meu recurso, que é esse que eu utilizo, estava por trás de mim, um aluno vinha, levantava, ia bater no tambor, ia bater no chocalho. Então, eu cheguei à conclusão que nas próximas aulas eu tenho que tirar esse recurso. E quando você me mostrou e falou dessa questão, dessa necessidade de não utilizar muito recurso, bateu justamente com o pensamento que eu tive hoje, que aí eu vi esse barco que você me mostrou também, o livro do barco, né? Por isso que a gente sempre fala que a questão das atividades não ser prontas, né? Por exemplo, você percebeu que em uma determinada turma a quantidade de recursos não é legal. Atrapalha. Atrapalha. Então, não é legal a gente ter uma atividade de receita de bolo, certo? Esse livro aqui é o primeiro livro do bebê, certo? Então, é um livrinho leve que o bebê consegue manusear. Então, esse livro é um livro excelente para essa faixa etária que a gente está falando. Por quê? Porque ele é grosso, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver bem. Ó, ele é grosso. O tamanho visual é excelente para eles, porque não pode ser algo muito pequeno, como eu falei, dando o exemplo do elefante, certo? Para essa faixa etária. Ó, tá vendo? E é fácil de manusear, porque quando você passa a página, não é aquela página fina. É algo que ó, certo? Que você tem como segurar, filho. E aí a criança não vai ter tanta dificuldade de passar a folha, caso passar a página, certo? E aqui ela traz imagem. Então, aqui eu trabalho geralmente reconhecimento de imagem. E a imagem na frente, você pode dizer, mas eu vou comprar esse livro, ou pais que estejam assistindo, não sei, e de repente, quando terminar os 2 anos, não vou utilizar mais. Não, você vai utilizar, porque ele também tem as letras, ele tem o nome dos objetos, certo? E outra coisa também que eu gosto de trabalhar com esse livro, voltando até ao que a pessoa comentou, que eu não lembro mais o nome dela, algo significativo para a criança. Então, muitas vezes eu estou aqui, aí mostro o tambor, aí vou e pego o tambor, certo? Da criança e mostro. Em outros momentos, eu estou com a bola, aí vou e mostro, ó, a bola. Você tem uma bola, assim, perto, deixo 2 ou 3 objetos. Ó. Sua bola, a bola do livro. Para também trabalhar essa questão de contexto, do reconhecimento visual do livro e do reconhecimento visual do objeto. Certo? E aí eu vou trabalhando de N formas, como eu falei, de acordo com a necessidade que eu desejo. Certo? Aí eu vou dar uma dica, tá? Quando você trabalhar esse recurso com a criança, que seja um recurso através de livro ou de... Não é pelúcia, né? Bichinhos de feltro ou qualquer outro bichinho visual. Dentro da área da música, como a gente está falando de estimulação, né, musical, eu aconselho utilizar alguns instrumentos. Nesse caso, foram instrumentos que eu construí. Aqui eu construí um reco de bambu, que geralmente eu faço o quê, por exemplo? Cadê o sapo? Que som é esse? Né? Então, tem o estímulo visual, mais o auditivo. E, ao mesmo tempo, a manipulação do objeto, né? O movimento de lateralidade, o movimento de pinçar, né? De pegar de pinça. Por exemplo, o som do cavalo. Como é que o cavalo corre? Né? Tem uma brincadeira que eu aprendi num dos berçários que eu trabalhei,
que as meninas faziam. O cavalinho faz assim. E bate no chão, no tapete, Tatame, né? no tatame, e aí dá um som bem legal. E as crianças ficam estimuladas. Então, como é que o cavalo faz? As crianças já sabem que o cavalo corre. E aí você pode também vir com as cascas de coco, as quengas de coco, né? O cavalo, o som do cavalo, ou você contar uma história que de repente tem um relógio. Porque tem um educador musical chamado Morris Schaefer, ele chama a atenção para alguns sons que vão deixando de existir com a evolução. Por exemplo, esse aqui seria um som que praticamente deixou de existir. Porque não se tem mais relógio de parede, por exemplo. Tem, né? O tic-tac, né? Vamos dizer assim, os mais tradicionais, um ou outro pode ter. Mas o som do trem, que eu trabalho com a flauta, algumas crianças reconhecem mais pelo estímulo que eles veem no computador, no celular, na TV, enfim, do que propriamente da visão do que é um trem. Ou da vivência. Da Não vivência. tem vivenciado andar de trem. Esse som do relógio. Porque, por exemplo, praticamente ninguém usa relógio hoje, né? Usa celular, né? Então, é um recurso... Então assim, é um recurso que pode até ver se ainda é necessário, tipo assim, em determinadas crianças, por exemplo, esse som do relógio, se hoje, em 2018, por exemplo, a gente já não vê relógio de parede, então vai ser um estímulo sonoro que muitas vezes, para você mostrar, você vai ter que trazer algo visual. Você vai ter que dizer, olha, porque tem um relógio de parede, não, mais antigo. Por quê? Porque muitas vezes o tempo vai passando e esse estímulo, talvez sonoro, não seja compreensível para algumas determinadas crianças, porque ele não teve o conhecimento daquele objeto. Diferente de um sapo, que muitas vezes, tipo, quando você faz a zoada e mostra, a criança já sabe. Ou muitas vezes ainda tem criança que tem dificuldade justamente por nunca ter ido ao interior, ou na casa não ter visto, enfim. Galera, eu tô vendo aqui que, pelo menos aqui, a gente tá distante, acompanhando seu trabalho, Mirela. né? Mireira. É porque eu já sou sério. Massa, mas tá massa, tá lindo. Outra coisa, a gente tá perto de encerrar, não teve pergunta, então acho que vocês gostaram, né? Ou então as dúvidas foram sanadas em relação ao que a gente falou, ou então o que a gente falou teve uma clareza muito boa, que não surgiu dúvidas. Esse trabalho também, ele ajuda um pouco na compreensão do... Só um minutinho. Mirela está há 10 anos na educação infantil, é isso, Mirela? 2 cegos aqui, ó. Mireira. É, Mireira? Há mais de 10 anos na educação infantil. Parabéns. Trabalho com histórias... Tá ajudando o que a gente tá falando? Tá ajudando para você? Trabalho com histórias, a gente tá tentando ver. Cantadas. Ah, massa, cantada. História cantada, nesse caso, eu trabalho mais com nível 4 e 5, onde já está uma compreensão do que Piaget vai dizer, da construção do real da criança, né? Ele tem um livro que o título é esse, A Construção do Real da Criança, que foi a base também da minha pesquisa, que ele fala dos jogos sonoros, das atividades de jogos cantados, que é justamente isso, para você trabalhar essa realidade. Hoje eu estava trabalhando com esse jacaré aqui, na turma de nível 2, e aí teve uma criança que não queria que eu usasse o jacaré, porque ele estava com medo que o jacaré fosse pegar ele, porque eu cantei a música, o jacaré, cuidado, senão vai pegar seu pé. E aí ele, não, tira o jacaré, eu tive que tirar e guardar, porque ainda está na formação dessa consciência. Do mundo imaginário para o mundo real. Então, aí esse material visual, ele me dá o suporte nesse sentido. Uma vez eu estava dando aula, eu fui cantar a música do Sítio do Seu Lobato. E aí, isso foi no nível 3. Nível 3 ou nível 2. A criança chegou para mim e fez, tio, o que é um sítio? Olha só a pergunta que ela fez. Né? E eu disse, gente, o que é um sítio? Então, falta de estímulo e exploração. Dentro do material que eu tenho, eu montei um sítio dentro daquela aula, trouxe o que remetia dentro da percepção sonora do meio rural, e aí eu fui trabalhando isso, trazendo isso. Às vezes tem criança que eu pergunto, você já foi numa lagoa? Lagoa? Não, nunca tomei banho de lagoa. Porque assim, nós temos a região também vasta de lagoa, mas muita gente não vai para a lagoa. Então,
são vivências que você deixa de ter no real, e aí você não tem uma consciência dentro da tua linha de raciocínio o que aquilo seja. Então, ao meu ver, foi essa dúvida que ela fez, assim, o que é um sítio, né? E aí eu fui explicar dentro desse material, que é um material que dá suporte. Porque, a gente abriu a live falando, são conhecimentos que se juntam para dar suporte, que no caso é a educação infantil que a gente está falando. Então, assim, eu achei muito massa, porque a partir desse material, desse estímulo, eu creio hoje que depois dessas aulas ela já tem uma noção do que seja o sítio. Então, galera, vamos encerrando por aqui. Mais alguma coisa? Foi massa, foi irado o bate-papo. Muito obrigado aí quem ficou com a gente aí mais de 1 hora. Gil, irado. Muito obrigado. Eu vou deixar o contato dela aqui para vocês. Galera, pode fazer perguntas depois? Pode sim. Galera, façam, tiram dúvidas. Sei lá, vai lá no privado, né, Lotte? Mas não deixem que a dúvida atrapalhe o trabalho de vocês. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, assim. Então, sempre eu perguntei. Às vezes eu pergunto, menino, você fala demais, você pergunta. Por isso que eu fico nos cantos aqui, né, andando e tal. Eu estava falando com o Tomás quase agora. Não, ele é sempre assim agitado. Porque, assim, o que eu não sei, realmente eu pergunto. Mas, assim, tem gente que, por vários motivos, várias situações, ficam constrangidos e tal. Acho que aqui é uma exposição muito grande você fazer uma pergunta aqui. Porque é igual sala de aula. Às vezes, todo mundo está com a mesma dúvida. Deixa eu chegar mais para perto. E ninguém pergunta, né? E aí, quando o professor sai, menino, como era isso? Então, era a dúvida da classe toda, ninguém perguntou, ninguém tirou e foi embora. Então, mesmo que não façam aqui, se quiser fazer para mim no inbox, no privado, como vocês escolherem, façam depois. A Gil também, vou deixar um contato com ela, vou editar novamente ali o link, deixar o link dela. Então, gente, muito obrigado, Gil, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, produção. Eita, vai. Encerrando por aqui, galera. Valeu. Muito obrigado. Foi mal. Não, só agradecer a Carlos, né, pelo convite de fazer a live. Cortando a minha Obrigado ao pessoal que ficou com a gente desde o início, o tempo todo. É como ele falou, espero que a gente tenha conseguido sanar todas as dúvidas. Aqui tinha 2 teorias se unificando, né? Sim. Saúde e educação. 2 não, 3, né? Saúde, educação e entrava música, né? Que depois se unifica tudo. Mas é exatamente isso que a gente queria propor para vocês. E que vocês possam ter mais essa abertura, né? De conversar com outros profissionais, até da escola de vocês. Muitas vezes tem um terapeuta na escola de vocês. E às vezes você pode até estar tirando alguma pergunta ou alguma dúvida do desenvolvimento infantil. Então, eu espero que a gente tenha conseguido abrir a mente de vocês, abrir o leque da criatividade, porque eu sei que, como o Carlos falou, tem muito pedagogo aí, pedagogo é criativo, né? Então, que a gente tenha apenas tenha feito essa abertura da criatividade de vocês para trabalhar cada vez melhor e cada vez mais pensando em um só objetivo, que é melhorar a qualidade do nosso ensino, né? Sabendo que a educação infantil é a base da educação. Se você não tiver educação infantil boa, consequentemente, você vai ter dificuldades nas outras. Então, quem aí está com não é nem essa carga, mas está com essa função de estar ensinando na educação infantil, lembre-se disso. Na educação infantil, você está brincando, mas você está brincando com objetivo. Na educação infantil, você está contando a história, mas você não está simplesmente contando a história por contar. Você está utilizando recursos para poder contar aquela história. Lembre-se, vocês estão com seres humanos que precisam de vocês e que, principalmente, que precisam do conhecimento de vocês para crescerem como outros seres humanos e assim se desenvolver, certo? Então, tenham essa responsabilidade e, principalmente, saibam que os pais estão confiando em vocês, como também confiam na gente, né? Então, tem que ter responsabilidade no que a gente está fazendo, certo? Então, obrigado, beijo a todos. E qualquer dúvida, podem perguntar lá no privado, tá inbox. Sim, meu Face tá Gildinéia Medeiros, certo? Acho que não dá para ver direito, tá aqui meu nome, assim, não sei se vê melhor. GYLDNEA, Vitor Rafael São Tomé aí, ó,
vendo aí nas carinhas. Tem muita gente em São Tomé? Ó, tô falando que tem muita gente em São Tomé. Um alô aí, interior, São Tomé, vai, caso você conhecer, né? Um dia. Vamos lá. A gente pode fazer uma ação lá. Uma ação, né? A questão de trabalhar com a questão da música. Sim, enfim, a sim, gente também. podemos alimentar essa ideia futuramente. Então, assim, quem quiser perguntar em inbox, pode perguntar. O Face tá Gildinéia Medeiros, o Instagram também Gildinéia Medeiros. Coloca GYL, que já vai aparecer, certo? Gildinéia Medeiros. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar até aqui depois, né? Sim, Inbox, também. que eu estarei lá respondendo, certo? Obrigada a todos. Só para encerrar, uma coisa que eu vejo muito, às vezes, os pais falarem, que não, eu coloquei o menino tá só brincando, né? Na educação lá. Eu botei lá na creche, eu botei na escola. Ele só vai brincar. E é um combate que nós temos na educação de mostrar que essa brincadeira ela tem uma finalidade. Essa brincadeira ela tem uma finalidade de escolarizar, ela tem uma finalidade de socializar, ela tem uma finalidade de educar. Então, assim, que essas ações que a gente vem produzindo aí, gente, de coração, espero que esteja ajudando vocês, espero que o que você trouxe para a gente aqui, vou dizer de novo, igual na live que eu disse de Liliana, depois eu chegar em casa, eu vou rever também esse bate-papo que a gente teve, porque eu aprendo muito com isso, muito, muito mesmo, e só vem enriquecer ainda mais o meu trabalho. Valeu, galera! Show de bola! Vamos encerrar aqui. Foi lindo!